e força. Se a provação te visita, não esmoreças. Problema é condição para crescimento. Reflete na semente a esforçar-se para vencer o solo que a constrange. A árvore protetora fala sem palavras. Quantas vezes aguentou a fúria do vento a fim de sobreviver? Dor é uma proposta do céu para que te promovas. Confia e atravessa a dificuldade. O Senhor da vida, que te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Mobiliza a própria fé e caminha adiante. Liga-te a Deus e segue. Pensa no prodígio da luz e reconhecerás que a força vem de dentro. Emmanuel, do livro Sinais de Rumo, Chico Xavier. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
a chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E a vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que Deus te segure nas suas mãos. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não é de todos. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses 3:2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que, se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Emmanuel. Boa noite, companheiros. Estamos aqui mais uma vez pedindo a oração do alto que possa descer sobre todos nós, vibração dos nossos irmãos mentores, mensageiros do bem da nossa casa, e Deus nosso Pai, Jesus, o nosso irmão maior.
que possa todos nós concentrar num só pensamento para pedir a nossa oração da noite, pedindo a Jesus que abençoe a todos, principalmente aqueles que se encontram em dificuldade, na enfermidade, nos hospitais. Que Jesus possa derramar a sua divina luz sobre eles, para que eles possam receber as bênçãos do alto e que os anjos de guarda de cada um possam estar presentes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus nosso Pai, por essa oportunidade. Somos muito agradecidos de ter a nossa casa de oração, o nosso conjunto dos nossos irmãos fraternismo aqui presente e nos ouvindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, assim dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixe cair em tentações. E livra, Senhor, de todo mal. Com essa prece, rogando a Ti, Senhor, ainda aos mensageiros da nossa casa, a proteção sobre todos os presentes e também aos ausentes. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta. Meu agradecimento, minha gratidão por estar aqui acessando o nosso vídeo. Hoje nós vamos tratar da questão número 129 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 1, que trata dos espíritos. E a questão 129 é a seguinte: os anjos hão percorrido todos os graus da escala? E os espíritos responderam assim: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Bom, se nós pegássemos hoje um desses espíritos evoluídos, perfeitos, que chamamos de anjos, e submetêssemos à regressão de memória, vamos verificar que lá num passado muito remoto, em algum lugar do universo, em um outro orbe, certamente, ele estaria vivendo exatamente uma vida parecida com a que nós vivemos hoje, colecionando erros, equívocos, acertos, às vezes prejudicando o outrem, e através dessas experiências ele foi adquirindo conhecimento, foi crescendo, foi aprendendo a amar, até adquirir muito tempo depois a perfeição que ele possui hoje. Nós somos hoje esse anjo que vamos conquistar essa questão no futuro. O próprio Mestre já nos disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então está em nós conseguir fazer tudo que Jesus faz. Obviamente que não vamos conseguir amanhã, depois, porque a vida não dá saltos, a natureza não dá saltos, e nem a nossa natureza humana. Nós vamos ter que vencer, vida após vida, ainda com muita paciência, as dificuldades que trazemos na formação da nossa personalidade, na cultura que trazemos, nos preconceitos que ainda abordamos em nosso coração, em sentimentos negativos são as más tendências como o orgulho, como a vaidade, como a avareza. Temos que lutar ainda contra tudo isso, mas nós vamos vencendo.
Um passo cada vez, vamos vencendo aqui, aprendendo ali, superando aquela questão acolá, até adquirirmos a nossa condição também de espíritos mais evoluídos e até atingirmos essa condição de anjos. Deus sabe quando, mas certamente todos chegaremos lá, uns antes, outros depois, de acordo com a escolha do livre-arbítrio de cada um. Vale o aprendizado e a evolução conquistados. Não importa se você errou aqui, passou aqui, ou se você foi direto até chegar à perfeição. O que importa é o estágio que você conquistou pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio trabalho, pela sua própria força de vontade e em razão das escolhas do seu livre-arbítrio. O Espírito Miramês, sobre essa questão, ele faz o seguinte comentário: os processos de despertamento das criaturas de Deus são diversos, como já o dissemos em variadas oportunidades. Não obstante, todos eles nos levam à perfeição. Ainda é preciso dizer mais, que o Espírito nasce das mãos do Criador com seus atributos em estado latente, esperando golpes do tempo pelas mãos do espanco. Leis vigoram por todos os ângulos da grande vinha do Senhor, inspirando e movimentando do protozoário aos maiores benfeitores que dirigem os mundos. Podemos comparar a linha evolutiva dos espíritos desde a sua formação até a angelitude, como as vidas humanas, desde o berço até o túmulo. As diferenças são enormes entre os seres humanos, diferenças essas que partem da maturidade, que nunca é igual, do tempo de vida de cada ser. Os espíritos igualmente são assim. Eles se diferenciam pelo tempo. Certamente os mais velhos carregam consigo maior número de experiências, e essas experiências lhes conferem despertamento mais seguro. Não negamos o livre-arbítrio de todas as criaturas de Deus, porém, não podemos nos esquecer das suas limitações em todas as direções em que foram chamadas a viver. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. E é sempre um prazer e uma alegria podemos visitar a casa de Aniceto, ainda que virtualmente. E a gente agradece sempre pelo convite da casa, pela oportunidade de realizar esse trabalho. Hoje a gente vai estudar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item que foi pedido para a gente será dado àquele que tem. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Eu, quando estava preparando esse tema, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade, porque parece um pouco assim, esquisito, né? Um pouco contraditório quando fala, né, nesse capítulo, que vai dar àquele que já tem e vai tirar daquele que não tem. Então, parece que a gente fica pensando assim, mas como é que será isso, né? Como é que funciona esse negócio? Como que Jesus falou uma coisa dessa? Mas aí a gente vai estudando e compreendendo, e entendendo, tirando o espírito da letra, e a gente vai compreendendo o que Jesus queria dizer para cada um de nós. Então, na verdade, a proposta da noite é a gente estudarmos juntos, tá bom? Aprendermos juntos e meditar sobre essas colocações tão bonitas que esse irmão tão querido, um espírito amigo, se apresenta assim, que ele quer contar para cada um de nós. Então, eu peço permissão, que eu gostaria de ir lendo
ir comentando pouco a pouco, porque aí parece que fica mais fácil para a gente entender o que é que os Espíritos querem nos dizer nesse capítulo 18, que é o capítulo Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos. E como a gente já disse, o nosso item é: será dado àquele que tem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 18. Nós sabemos que normalmente cada capítulo do Evangelho ele é estruturado em duas partes, né? Tem a primeira parte e a segunda parte. Não necessariamente todos, mas a maioria das lições do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos essa mensagem maravilhosa que foi trazida por esse espírito amigo. Então a gente vai lendo, vai comentando e a gente começa analisando que parece um pouco esquisito, né? Quando ele fala que vai ser dado muito àquele que já tem. Porque a gente pensa, mas se a pessoa já tem, por que vai dar mais para ela? Tem que dar para quem não tem, não é assim? Então a gente começa a analisar junto com esse espírito querido. Ele nos explica de uma maneira muito didática. Então, se a gente analisa a fundo, a gente vai começando a compreender o que é que o Evangelho quer nos dizer, qual que é a proposta da noite. Esse espírito amigo, ele vai nos explicar como isso funciona. Então a gente começa lendo, né, em Mateus capítulo 13, versículos 10 a 14. E ele diz assim: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram, dele Jesus, não é? Os discípulos se aproximaram dele e começaram a estabelecer um diálogo com o nosso mestre. O mestre, é bom a gente lembrar que o mestre é aquele que ensina. Por isso, é muito bom nós estarmos próximos do mestre, porque nessa convivência com ele, nós vamos aprendendo, porque ele estava e está sempre nos ensinando através das parábolas, através da vivência do amor que ele teve quando passou por aqui, pela terra, e que chega até nós, até nos dias de hoje, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através de toda a codificação kardeciana, dos livros de apoio e de tanta coisa boa que nós temos à nossa disposição para aprender. E a gente gostaria de lembrar que os discípulos são aqueles que aprendem. Todos nós somos discípulos, porque nós estamos ou deveríamos estar continuamente estudando e aprendendo. E somos aprendizes e estamos ainda dando os primeiros passos iniciais na nossa longa trajetória evolutiva. Então é bom diferenciar o que é discípulo, porque nós temos os adeptos, os discípulos e os apóstolos. Os adeptos são aqueles que vão, que escutam, que se simpatizam com a doutrina, que às vezes ele diz, eu sou espírita, mas que ele ainda, vamos assim dizer, não vestiu a camisa. Ele ainda não é aquele trabalhador da última hora que o Evangelho convida. O discípulo não. O discípulo já é esse que passou por essa fase, mas passou
a compreender a doutrina e a vivenciar de alguma maneira a doutrina. Ele já começou a trabalhar de alguma maneira para o Cristo, praticando a caridade, divulgando e trabalhando de todas as maneiras para a construção de um mundo melhor. E logo depois nós temos os apóstolos, que engloba tudo, porque o apóstolo, ele já foi adepto, ele já foi discípulo e é apóstolo, que é aquele que já está caminhando, vamos assim dizer, do lado do nosso Cristo. É aquele que já deixa que esses ensinamentos saiam de dentro dele. Então, voltando aqui ao Evangelho, Mateus nos diz que, aproximando-se dele, Jesus, seus discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? Os discípulos perguntaram para ele por que ele falava por parábolas. E Jesus respondeu: é porque a vós outros lhes foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles, as outras pessoas, o povo em geral, isso não foi dado. Ok. Então aí a gente analisa que aqueles que estavam mais próximos de Jesus, os discípulos, os apóstolos, principalmente eles já tinham essa possibilidade de compreender melhor a mensagem de Jesus, os mistérios, vamos assim dizer, entre aspas, que se consideravam naquele momento mistérios, hoje a gente sabe que não é mais, os mistérios do reino do céu, da vida após a morte, da reencarnação. Então Jesus, ele poderia falar a esses apóstolos mais diretamente, porque de uma maneira geral, meus irmãos, o povo não estava naquele momento ainda preparado para entender, nem moralmente, nem intelectualmente, as mensagens de Jesus. Por isso ele falava por parábolas, por isso ele contava histórias, né? Contava causos, para que pudesse facilitar a compreensão da mensagem do seu evangelho, da mensagem de Deus, que ele trouxe para nós. E o evangelho segue falando assim, olha que coisa interessante, porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Mas, entretanto, aquele que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Olha que coisa mais estranha se nós formos analisar ao pé da letra. Se a gente pegar isso ao pé da letra exatamente, vai ficar um tanto quanto esquisito, não é? Para nós, parece que a gente vai entender Jesus de uma forma injusta. Ou seja, é como se ele dissesse assim, já que você não tem, eu vou tirar logo tudo, e você que tem, eu vou te dar mais. Então a gente pensa assim, mas que coisa mais paradoxal, não é mesmo? Que paradoxo é esse? Paradoxo é aquilo contraditório. É aquilo que, como a gente diz vulgarmente, não tem pé nem tem cabeça. Se nós interpretarmos isso ao pé da letra, meus irmãos, nós estaríamos muito distantes da compreensão
do verdadeiro significado daquilo que está por detrás dessas palavras que Jesus disse, dessa simbologia que aparece tanto nos evangelhos, dessas parábolas. Por isso que a proposta do Espiritismo é tirar da letra que mata, tirar o espírito que vivifica. Ou seja, o Espiritismo ele consegue fazer isso. Ele consegue tirar da palavra, que é uma simbologia, o seu verdadeiro significado. Mas para isso a gente tem, como se diz, que ter olhos de ver, ouvidos que escutam de verdade, para a gente não analisar isso dessa maneira vulgar, ao pé da letra, e para que a gente possa compreender o verdadeiro significado desse ensinamento de Jesus. E esse Espírito amigo que nos traz essa mensagem, ele nos explica de uma maneira muito didática, muito lógica, simples, e ele divide esses ensinamentos em 2 tempos. Então, primeiramente, ele vai falar essa frase: dar-se-á aquele que tem. E no Evangelho diz que nós temos que meditarmos, olha a palavra, meditarmos sobre esses ensinamentos de Jesus. Nós temos que estudar, aprofundar no Evangelho, porque ler é uma coisa, estudar profundamente é outra coisa. E se nós não meditarmos, nós não vamos chegar a compreender o que Jesus quis nos dizer com essas palavras. Vejamos, aquele que recebeu, olha que linda essa explicação que o Espírito nos dá. Aquele que recebeu é aquele que já possui o conhecimento, o significado. Ele já possui a essência da palavra divina. É lindo isso, não é? E coloca no Evangelho dessa maneira: ele já possui a essência da palavra divina. Então Jesus, ele queria nos dizer que aquele que possui, mas não possuir materialmente, aqui nós não estamos falando de posses materiais, de riquezas materiais, de dinheiro, não. São as posses, os valores adquiridos moralmente. Valores também de compreensão, de entendimento. Isso que o Evangelho quer nos ensinar, não coisas materiais. Ele recebeu, aquele que já tinha, ele recebeu por quê? Porque ele já tem essa compreensão para receber esses ensinamentos, para receber a palavra de Jesus. É como se a terra já tivesse preparada, já tivesse adubada para jogar a sementinha, plantar, ver ela crescer e produzir frutos. Seria mais ou menos assim. Ele recebeu apenas, diz esse Espírito, porque tentou tornar-se digno. Ele recebeu apenas porque tentou tornar-se digno daqueles ensinamentos. Ou seja, ele lutou, ele trabalhou, ele foi perseverante. Ele tentou tornar-se digno para receber naquele momento os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele anima os esforços que tentam para o bem. Ou seja,
Ele anima os nossos esforços quando nós estamos trabalhando para ser aquele homem bom que nos fala o Evangelho, quando nós estamos tentando melhorar, fazendo a nossa reforma íntima, tentando evoluir, tentando perdoar, tentando amar o nosso próximo, tentando praticar a caridade em todos os seus âmbitos, Jesus, o nosso Mestre, ele nos anima, nos dá força, se aproxima de nós. Então tá aí a explicação que nos dá esse Espírito, são palavras dele que estão nessa lição. Ele recebeu, esse que recebeu, apenas porque ele tentou tornar-se digno, porque ele trabalhou. E o Senhor, o nosso Mestre, no seu infinito amor, que é misericordioso, ele anima os nossos esforços para realizar as coisas boas. Ele nos anima quando nós estamos tentando melhorar. Daí a importância de trabalharmos sempre para o bem. Trabalharmos para o próximo na construção desse mundo melhor que virá certamente depois desse período conturbado de transição planetária que todos nós estamos passando em todas as partes do mundo. Então, nesse momento, meus irmãos, Jesus nos anima para que nós podamos abrirmos as portas do nosso coração para receber a visita de Jesus, através do seu Evangelho de amor, através dos seus ensinamentos. E esses que receberam são esses que estão dispostos, que estão animados, que estão com boa vontade para fazer as coisas, para trabalhar para Jesus. São aqueles que são perseverantes. O que é perseverar? É lutar, não desistir. Mesmo que as coisas naquele momento não estão dando certo, mas você luta para conseguir realizar o melhor que você pode fazer. Emmanuel, esse espírito extraordinário, ele tem uma frase muito linda sobre a perseverança, que ele diz assim: a perseverança é a base da nossa vitória. Ou seja, temos que perseverar até o fim para que nós possamos concluir a nossa jornada de uma maneira satisfatória, saindo daqui vitoriosos quando chegar o nosso momento. Esses espíritos que estão nessa condição, que estão tentando melhorar, tentando trabalhar, aqui fala que eles atraem a graça do Senhor. Nós atraímos a graça do Senhor quando a gente se coloca nessa condição. Então é muito fácil de entender, muito será dado àquele que já tem. Vai ser dado nesse sentido, espiritualmente falando, porque ele está preparado para receber essa mensagem. Como diz também em outra passagem, não tireis pérolas aos porcos. Como é que você vai tirar pérolas, ensinamentos maravilhosos a quem ainda não tem a condição de compreender isso? Essa lição fala exatamente sobre isso. Então ele dá
daquele que já tem. E aí o Espírito continua explicando, na segunda parte já dessa leitura, que eu convidaria a todos que lessem depois, tranquilamente em casa, porque é de uma grandiosidade maravilhosa, de uma simplicidade que a gente a princípio acha algo estranho, mas quando a gente começa a entender, a gente vê o maravilhoso que é esse raciocínio, essa lógica, essa compreensão. Então, na segunda parte, ele continua dizendo assim: e tira-se do que não tem, ou que tem pouco. Então, ele nos diz tomar isso como uma antítese figurada. É uma figura de linguagem, um simbolismo, nada mais do que isso. Como que Deus vai tirar daquele que não tem? Ou daquele que tem pouco? Deus, ele não tira nada, meus irmãos. Deus, ele não retira nada de ninguém. Ninguém perde aquilo que já conquistou. Nós, quando estudamos a doutrina, a gente sabe que ninguém perde aquilo que já foi conquistado. É que às vezes nós somos cegos e surdos, espiritualmente falando. Então esse espírito, ele puxa a nossa orelha, porque ele diz assim: homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Deus jamais tira nada. É o próprio espírito que, descuidado, não sabe conservar o que ele tem. Concluindo, explicando, somos nós mesmos que às vezes perdemos. Por quê? Porque não soubemos cultivar os valores que nos foram dados, não soubemos plantar na boa terra para que cresça, para que floresça, para que produza bons frutos. Mas Deus, ele não tira nada de ninguém. Essa lição, ela é maravilhosa, porque ela nos fala que nós, cada um de nós, temos que cuidar da nossa plantação interior, nossa vida, nossas atitudes, trabalhar a terra do nosso coração para que não nos seja tirado nada. Mas quem tira? Deus? Não. O Espírito amigo nos explica, somos nós mesmos, através das nossas malas ações, através do nosso mau cuidado. Se nós não cuidamos com amor, com carinho, nós perdemos. Então é nesse sentido que fala que vai ser tirado daquele que não tem. É justamente nesse sentido que esse Espírito amigo nos explica. Deus jamais nos tiraria nada. Deus está sempre nos doando, porque Ele é doador por excelência. Jesus doou tanto amor para nós e nos sigue dando. Por isso o Evangelho nos convida a nos aproximar dele, como fazia os discípulos, os apóstolos. Quando nós perdemos alguma coisa, entre aspas, a culpa é nossa mesmo. É aquele momento da gente parar e refletir. Onde foi que nós erramos ou que nós estamos errando? Para que, então, a gente possa nos redimirmos e não errarmos mais. Como dizia Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do amor,
nós não podemos mudar o nosso passado, o que nós já fizemos, mas nós podemos construir um futuro melhor para cada um de nós e melhorar e trabalhar na construção desse mundo de regeneração que está chegando para todos. E quem sabe, se nós formos esse trabalhador da última hora de Jesus, nós possamos ser esse herdeiro dessa nova terra. Deus, Jesus, os espíritos amigos jamais vão tirar nada de nós. Ao contrário, eles estão sempre e sempre nos doando. Somos nós mesmos os responsáveis do nosso destino. Ninguém mais. Então o Evangelho, nessa lição, ele é muito claro. E aqui ele finaliza a lição dizendo uma coisa muito bonita. Ele diz assim: pegai vossas grades e vossos arados, arai vossos corações, arrancai deles o joio, o mal, semeai neles o bom grão, o bem, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. É muito lindo, não é? Muito importante nós termos esse conhecimento e entendermos essa lição, analisando profundamente, de uma maneira lógica, racional, como Kardec nos ensinou, passando tudo pelo crivo da razão. E nós entenderemos a beleza desse ensinamento. Convidamos a todos que possam reler essa leitura em sua casa e se aprofundar nessas belezas, lembrando que nós somos filhos de Deus, somos filhos do Criador do Universo e que deveríamos nos sentir como aqueles que recebemos, nos sentir como aqueles que recebemos e vamos receber muito e muito mais. Um beijo grande no coração de cada um, muita paz para todos. Uma boa noite e muito obrigada. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial,
com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.